Olá, pessoal do 7º ano! Nós vamos hoje para a nossa 7ª semana da aula de arte do 2º bimestre. Nós estamos falando nas últimas aulas sobre o ritmo das coisas. Nós vimos lá o ritmo na música, nós vimos o ritmo nas artes visuais. Na aula anterior falamos sobre o ritmo na dança. E hoje nós vamos falar sobre o ritmo do riso, né? Ritmos do riso, ou seja, sobre a arte teatral e a forma como a arte teatral é conduzida, ou seja, o ritmo com que ela acontece. Para a gente falar sobre esse ritmo do teatro ou da arte teatral, a gente precisa entender um pouquinho da história, de uma forma bem rápida, para a gente conseguir entrar nessa ideia de ritmo do riso, da comédia dell'arte, que é o que a gente vai focar hoje. Então, olha só, o termo vai surgir na Grécia. O teatro ele era uma ferramenta de ensino na Grécia. Os cidadãos, eles eram conduzidos politicamente através do teatro. Os teatros, de alguma forma ou de outra, acabavam induzindo as pessoas pelas escolhas que elas deveriam ter no quesito político mesmo. E também há um estudo que fala que o teatro era consagrado ao deus Dionísio, porque o Dionísio era considerado o deus do teatro. Isso estamos falando de Grécia, né? Então, os deuses gregos. Somente os homens podiam atuar e nós tínhamos as tragédias e as comédias. Ainda sobre o teatro grego, nós tínhamos a utilização de máscaras, as máscaras gregas, né? A prof colocou ali na foto algumas máscaras para vocês verem. E para que serviam essas máscaras? Primeiro, os teatros gregos, eles eram no formato de arena. Então, as pessoas ficavam naquelas arquibancadas, num semicírculo, em volta do palco. Nós não tínhamos microfone, nem caixas de som, nem uma instalação de som para que o teatro pudesse acontecer. Então, as máscaras, primeiro, serviam para caracterizar o personagem, dizer se ele era homem, se ele era mulher, porque somente, tá no outro ali, para eu mostrar aqui, somente os homens podiam atuar, mulher não podia fazer teatro. Então a máscara servia para dizer se aquele personagem era mulher, se era homem, se era novo, se era velho, se era rico, se era pobre, e servia também como uma caixa acústica, ou seja, uma vez que nós não tínhamos todo um aparato de som, quando aquele ator falava com aquela máscara, é como se a voz dele batesse por dentro da máscara, nas paredes da máscara, e ecoassem para fora da máscara, dentro daquela arena, daquele teatro a céu aberto. Então ela funcionava como uma caixa acústica. Então vocês têm aí os exemplos de máscara, né? O que é essa caixa acústica? Ampliava a voz batia ali dentro e reverberava, ou seja, espalhava, ecoava por todo o espaço onde a peça estava acontecendo. E daí a gente chega nas tragédias gregas, geralmente escritas em verso, história de heróis, semideuses, reis e pessoas corajosas, sempre com um desfecho trágico, porque se a ideia é ensinar as pessoas civicamente, muitas vezes esse desfecho trágico era desse herói que morria pela cidade, morria pelo povo. E aí aquele público associava esse herói a alguma liderança da época. E saía de lá com a sensação de que esse líder também poderia fazer o mesmo por eles, que se precisasse esse líder daria a vida para que seu povo fosse salvo. Então tinha toda uma ideia política por trás das tragédias gregas. E aí temos também as comédias. Elas vão surgir inspiradas nas festas comos, que mais lá na frente, as festas comos vão inspirar também o carnaval. E as comédias, o que elas vão fazer? Elas vão criticar algumas situações, mas com sátiras. O que é criticar com sátira? Elas vão fazer piada de coisa séria. Então as pessoas vão rir sem perceber que na verdade estão levando algumas pauladas sobre alguns assuntos. Então era a forma como a comédia acontecia aqui, comédia grega. Nós temos o teatro em Roma, que vai ser importado da Grécia, e vai ser o teatro chamado morte espetáculo, onde as pessoas eram colocadas, principalmente os cristãos, eram jogados nas arenas, como o Coliseu, por exemplo, que é um dos mais famosos, onde a gente teve essa morte espetáculo, esse circo romano, e as pessoas ficavam dentro dessa arena e elas eram devoradas por leões. E o público se divertia com isso, essa era a alegria deles. E talvez você pense assim, nossa, prof, que triste, os cristãos eram perseguidos, jogados numa arena e devorados por leões. Que horror! Realmente, é terrível isso.
Mas se nós formos pensar, ainda há muitos países e há muitos lugares onde o evangelho não é aceito e onde cristãos têm sido perseguidos e têm sido mortos. A gente sabe que alguns países que são de religião islâmica e tem grupos extremistas, até hoje, eles perseguem os missionários, eles capturam esses missionários e eles torturam até a morte. Então, parece algo muito longe de nós, triste, mas muito distante. Mas, na verdade, não é. Não é mais jogando numa arena para que os leões devorem. Mas, muitas vezes, são executados com um tiro na cabeça, são degolados, entre outras coisas. Então, uma pausa para nós pensarmos agora, se nós estamos num país onde nós temos liberdade para falar de Jesus, que a gente possa fazer isso sempre, falar de Jesus, falar de Jesus. Estamos falando sobre teatro hoje, que você possa criar peças que falem de Jesus. Se você gosta de música, que você cante músicas que falem de Jesus. Se você gosta de dançar, que você dance sobre Jesus. E que você sempre se lembre que em outros lugares do mundo tem pessoas que não podem nem ler a Bíblia, porque se elas forem pegas com uma Bíblia na mão, elas são mortas ou presas, né? Na melhor das hipóteses, elas são presas, porque geralmente elas são mortas. Então, que a gente possa sempre lembrar dessas pessoas e orar por elas também, ok? Fechando parêntese, esse parêntese triste da morte espetáculo em Roma, a gente chega na Idade Média, que foi um momento onde a Igreja Católica, instituição, estava à frente de todas as coisas e vai ditar as regras na arte. Então, os teatros, eles vão acontecer no contexto religioso. E qual que é a temática desses teatros? Passagem bíblica. Então, eles vão retratar, por exemplo, a criação do mundo, eles vão falar sobre a Arca de Noé, sobre várias histórias bíblicas de acordo com o que a igreja queria e vão ensinar os seus fiéis através da interpretação teatral. Chega um momento na história onde a igreja acha que o teatro é algo profano, ou seja, a igreja católica vai achar que o teatro é algo pecaminoso e vai impedir que o teatro e outras artes como dança, música e tudo mais, vai impedir que aconteça dentro da igreja. Mas para de acontecer na igreja o teatro e continua acontecendo nas praças públicas. Então o teatro, ele não para para sempre, ele só para de acontecer dentro das igrejas, mas ele permanece vivo nas praças e nos espaços públicos. E a gente chega no Renascimento. Gente, ficou meio em cima aqui, ó, mas aí no pés de vocês já tá arrumadinho, tá? E a gente chega no Renascimento. Na Itália, nós vamos ter a comédia dell'arte. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Que vai ser uma comédia popular, um teatro popular, de rua e com bastante improviso. Que vai ter como personagens principais Colombina, Arlequim e Pierrot. Prof, é Arlequina. Gente, Arlequina é um personagem de filme que não tem nada a ver com o Arlequim da comédia dell'arte, tá? Ela faz uma relação nessa ideia de maquiagem, como se fosse palhaço e tudo mais, mas a Arlequina é uma personagem criada. O Arlequim é um personagem criado para a comédia dell'arte, então é um personagem masculino, não confunda uma coisa com a outra, tá? Um é personagem da ficção e outro é personagem teatral. Ainda no Renascimento, vou pular um pouquinho comédia dell'arte, porque a gente já vai voltar para ele. No Renascimento, vai acontecer o que a gente chama de período do teatro elisabetano. Rainha Elizabeth I, que já não está entre nós, ela amava as artes. Então ela gostava de dança, ela gostava de pintura, ela gostava de música e ela tinha um amor muito especial pelo teatro. E num dos seus aniversários, ela tá lá pensando, o que eu vou me dar de presente, né? Quantos vocês já pensaram quando tá chegando o aniversário? O que eu vou pedir de aniversário para minha mãe? Meu aniversário é em agosto e eu já tô pensando aí nos presentes que eu vou jogar a dica para a família. Talvez quando tá chegando seu aniversário você também fica pensando, o que eu vou pedir de presente? Rainha Elizabeth estava exatamente assim, o que eu vou pedir de presente ou o que eu vou me dar de presente? E ela decide que vai se dar de presente um grupo de teatro, ou como a gente costuma chamar, uma trupe de teatro. Então ela se presenteia com um grupo de teatro. E esse grupo de teatro vai dar o pontapé inicial no que a gente chama de teatro elisabetano. E aí ela vai trazer para esse grupo de teatro nada mais nada menos do que Shakespeare para ser o dramaturgo. O que é um dramaturgo? É quem escreve o texto teatral. E aí o Shakespeare vai ser o dramaturgo que vai escrever as peças, as principais peças do teatro elisabetano. Tudo isso aqui no Renascimento.
E agora a gente vai focar no teatro de comédia para chegarmos na comédia dell'arte. Primeiro, comédia é um dos gêneros mais antigos do teatro. Lá no teatro grego nós já tínhamos as comédias gregas, então um dos gêneros mais antigos. Vai ser uma ideia de arte de corte, então é uma arte que vai ser para nobreza. O ambiente onde essa comédia vai acontecer vai ser sempre um ambiente nobre, onde estão a nobreza. Então nos palácios, nos castelos, nos salões de baile e por aí vai. E no século XV, na sequência que ainda no Renascimento, vai surgir a comédia dell'arte, que trazendo para o português, né, a comédia dell'arte está em italiano. Para o português, comédia de arte. O que é essa comédia dell'arte? Vamos falar das características, né? Personagens fixos. Então, eu não tenho como, na próxima peça, inventar outros personagens. Não, os meus personagens são fixos para todas as peças. Improviso. Então, por mais que eu tenha um padrão que eu quero seguir naquele texto teatral, eu posso improvisar. Então, eu vou improvisando e vou criando situações no meu roteiro. Elementos acrobáticos. Então, esses personagens muitas vezes fazem acrobacias, cambalhotas, saltos, entre outras coisas. Mesmo número de personagens. O que fez, aqui não é ou, tá? O que fez surgir diversas companhias de teatro. Se eu tenho um número fixo de personagens fixos, é a Arlequim, é o Arlequim, o Pierrot, a Colombina, por exemplo. E entre outros personagens, vou mostrar mais um para vocês ali. Eu não posso criar outro personagem. Então, o número de atores para essas peças são números fixos. Então, eu não consigo dar oportunidade para mais pessoas naquele mesmo grupo. Então, o que vai começar a surgir? Vários grupos de teatro para suprir essa necessidade de poder participar várias pessoas pelo fato de serem personagens fixos. Então, vão surgir vários grupos fazendo a comédia dell'arte, com os mesmos personagens fixos em cada grupo. E aqui a gente tem um exemplo de um personagem, vou mostrar na próxima slide, que é o Brighella, que é como se fosse um palhaço. Ele vai dar origem ao que a gente chama de arte de palhaçaria, ou seja, os palhaços, né, que lembra os bobos da corte da Idade Média, que iam para dentro dos palácios para fazer os reis, rainhas darem risada. Então, o Brighella é um personagem que surge nessa ideia aí dos bobos da corte, né, inspirado nos bobos da corte da Idade Média. Então, ele é um personagem trapalhão que fica o tempo inteiro tentando fazer as pessoas rirem. E aí, gente, a comédia dell'arte, ela vai se popularizar depois na França e no século XVII vai influenciar o dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière, tá? Não mulher, Molière. Lembra lá dos irmãos Lumière, que é aquele E com crase, não com acento agudo. Então, o Molière, ele vai criar a comédia de personagens, que é um outro tipo de comédia. O que é essa comédia de personagens? Trazer personagens mais profundos e construídos com mais detalhes. Então, esses personagens, eles não vão ser tão caricatos. Eles vão ter muito mais detalhes no seu figurino, nas suas falas, nas suas características e na sua personalidade. Na sequência aqui, século XX, vão surgir o que a gente chama de novos estilos dessa comédia, né? O desdobramento da comédia dell'arte lá. Comédia pastelão, olha esse nome. A essas horas, né? Não sei que horas que você está assistindo aí, talvez seja de manhã, perto do horário do café, talvez perto do horário do almoço, do café da tarde ou da janta. E aí a gente falando, né? Pastelão. Comédia pastelão. Vai trazer situações absurdas que fogem do bom senso. Então, tudo aquela temática que fala assim, cara, que sem noção essa história. Faz parte do quê? Da comédia pastelão. Comédia de bordões, comum em programas de humor ou auditório, utiliza frases repetidas que caracterizam personagens. Gente, bordão é aquela frase de efeito que aquele personagem vai falar sempre em determinado momento. Por incrível que pareça, a prof não consegue agora recordar de nenhum personagem em um bordão. Mas se a prof lembrar, ao longo da aula, a prof fala. Mas sabe quando tem um personagem específico que ele sempre fala aquela frase? Então, sempre que acontece aquela cena, aquele personagem fala isso, isso, isso. Ó,
O isso do Chaves, agora eu falei zoando e no fim saiu, né? É um bordão. Se a gente for pensar, é um bordão. Ou, ninguém tem paciência comigo. É um bordão. Sempre naquele determinado momento, aquele personagem solta aquela frase. E é nas comédias de bordão. Geralmente são em programas de humor ou até mesmo programas de auditório que costumam ter esses personagens que têm essas frases fixas. Cada semana é uma história diferente, mas essa frase fixa, ela sempre aparece. E comédia romântica, né, gente? Esse gênero da comédia romântica vai ter um desdobramento para os gêneros cinematográficos também. Então, o cinema também vai trabalhar a comédia romântica. O que é essa comédia romântica? É uma história de amor com situações engraçadas. Ou é uma comédia que tem romance no meio das coisas engraçadas e dos acontecimentos inusitados. E a gente chega no cinema, porque o cinema vai importar um pouquinho essa ideia da comédia teatral. E aí nós temos 2 exemplos que vão para o cinema com essa pegada, que é o Buster Keaton e Charles Chaplin, né? Charles Chaplin vai trabalhar muito com essa ideia de comédia no cinema. Esse filme do cinema mudo, Tempos Modernos, eu acho que eu não coloquei o vídeo aqui. Eu ia colocar para vocês, mas para garantir que o YouTube não vai barrar o nosso vídeo, porque isso pode acontecer, eu deixei para vocês o link aí para vocês assistirem um trechinho desse filme Tempos Modernos. Apesar de ser um filme do cinema mudo, não tem fala, é o tempo inteiro aquela comédia, uma comédia meio caricata. Ele tá ali atuando, mas parece até uma performance de teatro, porque é toda impostada, toda caricata, o tempo inteiro ele fica fazendo graça. Então é um exemplo de desdobramento dessa comédia teatral para as telas, né, do cinema. E aí a gente chega no comédia stand-up, que agora é super popular, né? Mas ela vai começar lá na Idade Média, com os bobos da corte. Lembra que a gente falou da ideia do Brighella? O personagem Brighella, ele foi inspirado nos bobos da corte. O stand-up também, porque qual que era o papel do bobo da corte? Ele tinha que entreter a nobreza, fazendo palhaçadas, como o Brighella, por exemplo, que não tinha fala, que só faz mímica, entre outras coisas, mas contando como se fosse piadas e situações do cotidiano, tornando essas situações engraçadas. Então, a comédia stand-up, ela também vai ter uma influência aí nos bobos da corte da Idade Média. O que é esse stand-up? São monólogos, ou seja, uma pessoa no palco e essa pessoa conversa sozinha e ao mesmo tempo ela interage com o público como se o público fosse a própria consciência dela. Quando ela conversa com o público é como se ela conversasse com ela mesma. E nessa conversa, ela vai trazer diversas piadas, e piadas sobre todos os assuntos possíveis. Geralmente ela vai pegar questões do cotidiano daquele público, daquela cidade, e vai fazer durante aquele stand-up de 40 minutos, 1 e meia, piada o tempo inteiro. Nos Estados Unidos, vai ser o auge do stand-up no século XIX. Já aqui no Brasil, vai vir um pouquinho depois, principalmente com Jô Soares e Chico Anísio. Eles vão ser considerados os pioneiros do stand-up, dessa comédia que é improvisada e que segue com essa ideia de fazer piadas sobre temas cotidianos. E vai alcançar um auge no Brasil nos anos 2000 e hoje é um dos gêneros da comédia teatral mais vendidos, né? Como eu posso dizer, que mais enchem as bilheterias e os teatros. É o stand-up. Texto cheio de situações cotidianas e improviso, porque eu vou improvisar com aquele público que está ali. De repente eu vou ver alguém naquele público e eu vou brincar com aquela pessoa. Eu vou utilizar aquela piada, vou adaptar aquela piada que eu tenho pronta para alguém que está na plateia. Então sempre com improviso. Cenário e efeitos de cena não tem tanta importância. Por quê? Porque agora eu não preciso ter um cenário ou uma iluminação. Eu preciso estar ali porque sou eu que vou interagir com as pessoas. Efeito de quebra da quarta parede. Por que essa quebra da quarta parede? O que é quarta parede no teatro? É uma parede imaginária que fica entre o público e entre o palco. Essa parede imaginária, ela faz com que eu haja naturalmente aqui, fingindo que eu não sei da existência do público. Quando eu quebro essa quarta parede, eu posso me dirigir ao público, eu posso falar com esse público. Então, no stand-up, a gente quebra essa quarta parede e se dirige ao público. Então, galera, falamos hoje sobre o ritmo do teatro, né? O ritmo nas apresentações teatrais, o ritmo do riso, como que funciona os teatros para fazer as pessoas rirem, quais são as temáticas, como que a gente trabalha tudo isso. Para vocês essa semana eu trouxe uma atividade bem tranquila, bem simples, para dar uma desacelerada,
Parada obrigatória da página 38, que se não me engano tem 4 questõezinhas só, para vocês responderem. Qualquer dúvida me mande no Classroom e a gente vai conversando, ok? Até a próxima e fiquem com Deus!